O sol ainda nem havia alcançado o ponto mais alto quando Reed Callahan já estava de pé. No Velho Oeste, o dia não pedia licença. Ele chegava seco, quente, cobrando trabalho antes mesmo que o corpo despertasse por completo. Reed saiu da cabana com passos lentos, os ossos reclamando, a barba por fazer coberta de poeira fina. O rancho era pequeno, isolado, perdido em meio a um mar de terra vermelha e capim ralo que parecia nunca terminar. Ele caminhou até o poço, girou a manivela com força medida, como fazia todos os dias. A água subiu rangendo, pesada, enquanto o vento quente soprava do sul, trazendo consigo o cheiro seco da terra queimada pelo sol. Não havia pássaros naquela hora. Nem insetos. Apenas o som metálico da corrente e o farfalhar distante do capim. Reed gostava do silêncio. Ou pelo menos aprenderá a conviver com ele. Depois que perderá a esposa e o filho numa febre que varreu a região anos atrás, o mundo havia ficado menor. As palavras passaram a pesar demais. O silêncio, ao contrário, não exigia nada. Ele passou a manhã reparando um trecho da cerca ao norte do rancho. Martelava devagar, com precisão, como se cada batida fosse um lembrete de que ainda estava ali. O suor escorria pela testa, misturando-se à poeira, formando sulcos no rosto marcado. O Velho Oeste não perdoava homens fracos, mas também não recompensava os fortes. Apenas seguia em frente, indiferente. Ao meio-dia, o calor se tornou quase insuportável. Reed deixou o martelo de lado e voltou para a cabana. Dentro, o ar era um pouco mais fresco. Ele colocou um pequeno pedaço de lenha no fogão de ferro e começou a preparar um simples pão de milho, como fazia desde sempre. Farinha, água, sal. Nada além do necessário. Enquanto o pão assava, Reed se sentou à mesa de madeira, apoiou os cotovelos e ficou olhando o fogo através da portinhola do fogão. As chamas dançavam silenciosas, lançando sombras nas paredes gastas. Por um instante, ele quase conseguiu se lembrar de como era ouvir risadas naquele espaço. Quase. Foi então que o velho cachorro, deitado perto da porta, levantou a cabeça e rosnou baixo. Reed franziu o senho. Não era comum alguém passar por ali. O rancho ficava longe das trilhas principais. Ele se levantou devagar, pegou o rifle encostado na parede e caminhou até a porta. Ao abri-la, a luz do sol obrigou a semicerrar os olhos. Ali, ao lado de um dos postes da cerca, estava a menina. Ela era pequena demais para estar sozinha naquele lugar. Magra, quase frágil. Os pés descalços estavam cobertos de barro seco e feridas antigas. O vestido, que um dia talvez tivesse sido claro, agora era apenas um pano gasto, rasgado nas barras. Os cabelos negros caíam em mechas embaraçadas sobre o rosto sujo de poeira. Mas foram os olhos que fizeram Reed parar. Grandes, escuros, fundos demais para um rosto tão jovem. Olhos que não pediam. Apenas esperavam. Havia fome ali. Medo também. Mas, acima de tudo, havia cansaço. Um cansaço que nenhuma criança deveria carregar. A menina não disse uma palavra. Não se aproximou. Apenas levou as duas mãos à barriga, num gesto simples, quase instintivo. Seus lábios estavam rachados, secos, como se a água fosse uma lembrança distante. Reed ficou imóvel por um longo momento. O rifle pesava em suas mãos, mas ele não o ergueu. Não perguntou quem ela era. Não perguntou de onde vinha. No Oeste, perguntas demais costumavam trazer problemas. Ele apenas abriu o portão de madeira e fez um gesto curto com a cabeça, indicando a cabana. A menina hesitou. O vento soprou mais forte, levantando poeira vermelha ao redor dela. Por um instante, Reed achou que ela fugiria. Mas então o cheiro do pão quente escapou pela porta aberta. Os olhos da garota brilharam, quase imperceptivelmente. Ela deu um passo. Depois outro. Pequenos, cautelosos. Dentro da cabana, Reed colocou um pedaço generoso de pão ainda quente sobre a mesa e encheu uma caneca com leite de cabra.
Empurrou ambos em direção à cadeira. Depois se afastou, sentando-se no canto oposto, como se não quisesse ocupar espaço demais. A menina se sentou devagar, olhando ao redor, pronta para correr a qualquer sinal de perigo. Mas quando seus dedos tocaram o pão, toda a cautela desapareceu. Ela comeu com urgência, quase sem respirar, como alguém que não sabia quando teria outra chance. Migalhas caíram sobre a mesa. Um pouco de leite escorreu pelo canto da boca. Reed observava em silêncio, o olhar fixo, o cachimbo esquecido entre os dedos. O fogo estalava baixo no fogão. Era o único som além da respiração apressada da criança. Quando terminou, a menina ficou imóvel por um instante, como se o corpo estivesse se ajustando à sensação de estar cheia. Reed se levantou, pegou um cobertor de lã velho e o estendeu perto do fogo. Não disse nada. Ela entendeu. Envolveu-se no tecido áspero, fechou os olhos por um breve segundo, respirando fundo. Então se levantou. A menina deu um pequeno aceno de cabeça para Reed. Um gesto simples. Um agradecimento silencioso. Sem dizer palavra alguma, caminhou até a porta, saiu da cabana e seguiu em direção ao deserto. Reed ficou parado, observando até que a pequena figura se tornasse apenas um ponto escuro contra o céu avermelhado do entardecer. O sol descia lento, pintando tudo de tons de fogo e sangue. Quando a noite caiu, Reed voltou a se sentar diante do fogão. O pão havia acabado. O silêncio retornará. Mas algo estava diferente. Ele olhava para as chamas como se esperasse que elas lhe respondessem. Um peso estranho se instalara em seu peito. Não era tristeza. Não exatamente. Era como uma porta antiga que havia sido empurrada, rangendo, depois de anos fechada. Havia muito tempo desde que aquela cabana sentirá os passos de uma criança. Reed deu uma longa tragada no cachimbo e soltou a fumaça devagar. Lá fora, o vento uivava entre as cercas tortas, e o velho oeste seguia indiferente, como sempre. Mas dentro daquele homem endurecido pelo tempo, algo pequeno, quase esquecido, e havia despertado. 3 dias se passaram, e Reed acreditou que nunca mais haveria. 3 dias se passaram desde que a menina havia comido pão em silêncio e desaparecido no deserto. 3 dias em que Reed Callahan tentou convencer a si mesmo de que aquilo não significara nada. No Velho Oeste, gestos isolados não mudavam destinos. Pelo menos era nisso que ele sempre acreditara. Na tarde do 4º dia, o sol começava a afundar atrás das colinas, tingindo o céu de um vermelho espesso, quase pesado. Reed puxava o balde do poço quando sentiu o velho cachorro se mover atrás dele. Não houve rosnado dessa vez. Apenas um levantar atento de orelhas. Reed ergueu os olhos. Lá, próximo à cerca, estava a mesma figura pequena. O mesmo vestido gasto, os mesmos cabelos emaranhados. A mesma cautela no jeito de pisar. O coração de Reed bateu uma fração de segundo mais rápido antes que ele percebesse algo diferente. Ela não estava sozinha. Ao lado da menina havia uma mulher alta, embora curvada pelo cansaço. Os ombros estavam descobertos, marcados por cicatrizes antigas, algumas ainda rosadas, outras já escuras, profundas. O braço esquerdo estava envolto em um pano sujo, endurecido de sangue seco. Ela mancava levemente, mas mantinha o queixo erguido, como alguém que se recusava a cair, mesmo quando o corpo implorava por descanso. Reed pousou o balde no chão e permaneceu imóvel no alpendre. O vento varreu a poeira vermelha entre eles, fazendo render a cerca velha. A mulher parou a cerca de 10 metros, puxou a menina para trás de si num gesto instintivo de proteção e falou. A voz era rouca, gasta pelo cansaço e talvez por noite sem água suficiente. Não temos para onde ir, disse ela. Posso trabalhar. Carregar água, cozinhar, cuidar dos animais, limpar a terra. Qualquer coisa. Só peço uma noite. Nem precisa ser dentro da casa. Podemos dormir debaixo do alpendre. A menina segurava a barra da camisa rasgada da mãe com força.
Os olhos, antes apenas famintos, agora carregavam algo novo. Esperança. Frágil, quase perigosa. Reed não respondeu de imediato. Ele se lembrava de como a esposa costumava olhar quando alguém batia à porta pedindo ajuda. Sempre com aquele mesmo brilho nos olhos. Se fecharmos a porta hoje, ela dizia, um dia pode ser a nossa vez do lado de fora. A lembrança veio como um golpe baixo. Reed apertou o maxilar. Ele não era um homem gentil. Nunca fora. O Velho Oeste não recompensava a bondade, apenas a sobrevivência. Envolver-se nos problemas dos outros geralmente trazia violência, vingança, morte. Reed sabia disso melhor do que ninguém. Mas quando olhou novamente para a menina, em a mesma que havia comido pão em silêncio dias antes, em algo dentro dele cedeu. Ele suspirou fundo, caminhou até o portão e o abriu devagar. O rangido da madeira soou alto demais naquele silêncio tenso. Entrem, disse apenas. Não houve agradecimentos exagerados. A mulher apenas baixou a cabeça, como quem reconhece um favor grande demais para ser pago com palavras. A menina passou pelo portão primeiro, olhando em volta com cuidado, como se o lugar pudesse desaparecer a qualquer momento. Dentro da cabana, Reed reacendeu o fogo e colocou uma panela de feijão no fogão. Era o que havia. Puxou uma cadeira velha, colocou o último pão de milho sobre a mesa e empurrou a panela em direção às duas. Comam, falou, seco. Ali tem um cobertor. Dormem no chão. A mulher murmurou um agradecimento quase inaudível. A menina sentou-se imediatamente, segurando a tigela quente com as duas mãos, o corpo inteiro relaxando aos poucos. Reed sentou-se no canto oposto, os olhos no fogo, fazendo questão de não encará-las demais. À noite, a cabana parecia menor. O som de 3 respirações diferentes preenchia o espaço. Reed deitou-se na cama de madeira, de costas para as 2 figuras enroladas no cobertor próximo ao fogão. Não era desconforto o que sentia. Era estranheza. Havia anos que ele não dividia aquele espaço com ninguém. Quando acordou antes do amanhecer, a mulher já estava de pé. Mesmo mancando, ela caminhava até ao poço com um balde na mão. O braço ferido tremia, mas ela não parava. Reed a observou por um instante antes de sair. Deixe isso, disse, tomando o balde das mãos dela. Ela não discutiu. Apenas assentiu e seguiu até o galpão, onde começou a juntar feno com a mão boa. A menina apareceu logo depois, correndo atrás de um bezerro curioso, rindo baixinho. Reed parou por um segundo, observando aquela cena improvável. Não sorriu, mas algo em seu olhar amoleceu. Ao meio-dia, Reed percebeu que o alpendre havia sido varrido. Suas camisas rasgadas estavam dobradas sobre a mesa, remendadas com linha grossa e pontos firmes. A mulher estava sentada, apoiada contra um poste, o rosto suado, mas sereno. Havia dignidade ali. Não submissão. Naquela noite, o feijão tinha um sabor diferente. Algumas ervas haviam sido adicionadas. Reed não comentou, mas comeu tudo. Os dias seguintes passaram em silêncio produtivo. A mulher trabalhava sempre que o corpo permitia, nunca reclamando. A menina ajudava como podia, carregando pequenos feixes de palha, dando água aos animais, enchendo o espaço de passos leves e risadas contidas. A cabana, antes imóvel no tempo, começou a respirar. Havia o som da água sendo puxada do poço. O arrastar de uma cadeira. O estalar da lenha sendo quebrada. Sons simples, mas vivos. Reed mantinha distância, mas observava. E entendia. Na terceira noite, sentado à mesa, afiando uma faca sob a luz trêmula da lamparina, ele percebeu algo que o deixou inquieto. A solidão que o acompanhará por anos já não ocupava todo o espaço. Havia algo mais ali agora. Frágil, incerto, mas real. Ele olhou para as duas dormindo perto do fogo e sentiu um peso diferente no peito. Não medo. Não arrependimento. Responsabilidade. Reed não sabia ainda.
Mas ao deixá-las entrar, ele havia escolhido um lado. Os dias começaram a ganhar forma. Não eram mais apenas amanheceres quentes e noites silenciosas. Havia agora uma rotina compartilhada, discreta, construída sem promessas nem palavras grandes. Reed acordava cedo, como sempre. A diferença era que, quando saía da cabana, já não era o único par de passos a marcar a poeira do pátio. A mulher levantava-se antes mesmo do sol tocar as colinas. Mesmo ferida, mesmo mancando, encontrava algo para fazer. Se não podia carregar peso, varria. Se o braço doía demais, sentava-se para costurar. Não pedia permissão. Não pedia descanso. Trabalhava com uma dignidade silenciosa que Reed reconhecia, e não como submissão, mas como escolha. A menina, por sua vez, começava a se soltar. No início, seus risos eram raros, quase engolidos antes de sair. Agora, surgiam aos poucos, leves como o vento da manhã. Ela corria atrás das galinhas, falava com os bezerros como se fossem velhos amigos, sentava-se perto da porta da cabana para desenhar círculos na terra com um graveto. Ainda havia medo em seus olhos, mas ele já não comandava tudo. Reed observava à distância. Não interferia. Não orientava. Apenas via. Via a força da mulher nos gestos firmes, mesmo quando o corpo pedia pausa. Via a alegria tímida da criança se expandindo, centímetro por centímetro, como uma planta que finalmente encontra água. E, sem perceber, começou a ajustar seus próprios passos para não esmagar aquilo. Na terceira noite após a chegada delas, o vento mudou. Veio mais frio, trazendo o cheiro distante de chuva que talvez nem caísse. Reed alimentou o fogo com mais lenha e sentou-se à mesa, talhando um pequeno pedaço de madeira com o canivete. A lâmina deslizava com precisão, um hábito antigo para manter as mãos ocupadas. A mulher sentou-se do outro lado, costurando uma camisa rasgada. A menina já dormia, encolhida no cobertor, respirando com regularidade. Por um longo tempo, ninguém falou. O fogo estalava, lançando sombras altas nas paredes. O silêncio não era pesado. Era respeitoso. Mas havia algo contido nele, como uma palavra esperando para nascer. Por fim, a mulher abaixou a agulha. Você provavelmente quer saber, e disse ela, em voz baixa, rouca como madeira velha, por que nós acabamos aqui? Reed não levantou os olhos. Apenas assentiu uma vez e pousou o canivete sobre a mesa. Ela respirou fundo antes de continuar. Nós vivíamos em um lugar chamado Bakersfield. Eu pertencia a um homem lá. A palavra pertencia ficou suspensa no ar, pesada. Ele dizia que me deu abrigo. Comida. Que eu devia a gratidão. Mas me tratava como propriedade. Trabalhava até cair. Apanhava quando errava. Quando não consegui lhe dar um filho homem, a voz falhou por um segundo, e ele decidiu que eu não servia mais. Ela puxou o pano do braço ferido, revelando cicatrizes tortas, antigas e recentes. Marcas de chicote. De ossos mal curados. Essas não foram as primeiras, disse. Só as últimas. Reed sentiu o maxilar se contrair, mas permaneceu em silêncio. Quando ele começou a olhar para minha filha, a mulher fechou os olhos por um instante, e eu soube que não podia mais ficar. Esperei a noite. Peguei o pouco que podia carregar. E corremos. Cruzamos colinas, pedra, espinho. Dormimos com fome. Bebemos água suja. Só queríamos ficar longe da sombra dele. O fogo crepitou mais alto, como se reagisse àquelas palavras. Eu sabia que, se ele nos encontrasse, não haveria segunda chance, e concluiu ela. Por isso, se trouxermos problemas até sua porta, eu entendo se nos mandar embora. Reed levantou-se devagar. Caminhou até o fogão e acrescentou mais um pedaço de lenha. As chamas cresceram, iluminando seu rosto marcado, os olhos cinzentos agora duros como pedra. Ele ficou de costas por alguns segundos, respirando fundo. Quando se virou, sua voz saiu baixa,
firme. Ninguém tem o direito de arrastar vocês de volta para isso. A mulher o encarou, surpresa. Enquanto estiverem nesta terra, continuou Reed, e ninguém vai levá-las embora. Houve um silêncio espesso após aquelas palavras. Não um silêncio vazio, mas carregado de significado. A mulher baixou a cabeça, não em submissão, mas em reconhecimento. Não agradeceu. Não precisou. Naquela noite, Reed dormiu pouco. A decisão que havia tomado não era pequena. Ele sabia. O Velho Oeste não esquecia. Homens como aquele que a mulher descrevera não aceitavam perda. Voltavam. Sempre voltavam. Na manhã seguinte, enquanto consertava uma parte da cerca ao sul, Reed sentiu algo diferente no ar. O cachorro parou de farejar e ficou imóvel, o corpo tenso. Reed seguiu a linha do olhar do animal. No alto de uma elevação distante, havia um cavalo parado. E um homem montado. A figura estava longe demais para ver detalhes, mas não longe o suficiente para passar despercebida. O homem não se movia. Apenas observava o rancho, imóvel, como um abutre esperando. Reed apoiou o martelo no poste e levou a mão ao rifle encostado na cerca. Não levantou a arma. Apenas ficou ali, encarando a silhueta distante. Depois de alguns minutos, o cavalo virou e desapareceu atrás da colina. Reed permaneceu parado por mais um tempo, sentindo o peso daquela presença tardia. Ele sabia o que aquilo significava. O passado havia encontrado o rastro delas. Quando voltou à cabana, encontrou a mulher à porta. Ela havia visto também. Não precisaram dizer nada. Os olhos se encontraram, e ali estava o entendimento silencioso de que o perigo agora tinha rosto. Naquela noite, o fogo queimou mais alto que o normal. A menina dormia, segura por enquanto. A mulher afiava uma faca com movimentos lentos. Reed limpava o rifle com cuidado, cada gesto preciso, consciente. Nada ainda havia acontecido. Mas tudo havia mudado. Porque quando o passado encontra você, ele nunca vem sozinho. O calor daquele fim de tarde era pesado, quase sufocante. O céu ardia num tom avermelhado, como se a própria terra estivesse em alerta. Reed Callahan apertava a correia do arreio quando o velho cachorro começou a rosnar e baixo, contínuo, diferente de qualquer outro som que fizera antes. O som de cascos veio logo depois. Seco. Ritmado. Seguro demais para ser um viajante perdido. Reed ergueu o olhar e viu o cavaleiro surgir na estrada de poeira, vindo do oeste. O homem montava bem. Corpo rígido, postura de quem se sentia dono do chão por onde passava. Quando se aproximou do portão, o sol revelou seu rosto e magro, cortado por uma cicatriz longa que ia da maçã do rosto até a mandíbula. Os olhos eram duros, vazios de qualquer coisa que não fosse posse. A mulher apareceu na porta da cabana. O corpo enrijeceu no mesmo instante. Ela reconheceu aquela silhueta antes mesmo de ver o rosto. É ele, e murmurou, a voz quase não saindo. O homem de Baquiers Reed. A menina correu para trás dela, agarrando-se ao vestido como se o tecido pudesse protegê-la do mundo. O cavalo parou diante do portão. O homem sorriu, um sorriso torto, cheio de desprezo. Eu sabia que encontraria você, disse, a voz grossa, arranhada. Sempre soube que não iria longe. Ele olhou para Reed como quem avalia um objeto. Essa mulher é minha. A garota também. Você está se metendo onde não foi chamado. Reed desceu do alpendre devagar. Cada passo era firme, calculado. Parou a poucos metros do portão, o rifle pendurado no ombro, mas ainda não erguido. Aqui não, lhe respondeu, a voz baixa, sem emoção. Neste chão, ninguém pertence a ninguém. O homem riu. Você acha que isso é escolha? Cuspiu no chão. Ela me deve. Você não sabe com quem está lidando, velho. Reed sentiu algo frio se mover dentro do peito.
Não era medo. Era clareza. Eu sei o suficiente, disse. Vá embora. O homem levou a mão lentamente até o coldre. O tempo pareceu esticar. O vento parou. A menina prendeu a respiração. Então o homem parou. Sorriu de novo, mas agora havia ódio ali. Isso não acaba aqui, disse. Vou voltar. E quando voltar, não vou vir sozinho. Ele puxou as rédeas com força, virou o cavalo e partiu, levantando uma nuvem espessa de poeira vermelha que engoliu a estrada. Reed ficou parado até o som dos cascos desaparecer. Naquela noite, ninguém dormiu direito. 3 dias se passaram. 3 dias em que Reed reforçou a cerca, limpou o rifle, posicionou baldes de água perto da cabana. 3 dias em que a mulher, mesmo ferida, afiou facas, separou munição, ensinou a menina onde se esconder se algo acontecesse. Não houve pânico. Apenas preparação. No 4º dia, o vento veio do sul, quente e carregado de poeira. Reed estava no alpendre quando ouviu o som. Não era um cavalo. Eram vários. 4 cavaleiros surgiram da poeira, espalhados, armados. À frente, o homem da cicatriz. Última chance, gritou ele, parando fora do portão. Entregue a mulher e a criança. Eu deixo você viver. Se não... Um dos homens atrás dele lançou uma tocha acesa contra a cerca seca. O fogo subiu rápido, faminto. Fogo! Alguém gritou. O primeiro tiro estourou o ar antes que qualquer palavra fosse dita. A bala acertou um poste da cerca, estilhaçando madeira. Reed ergueu o rifle e respondeu. O disparo ecoou como trovão. Um dos homens caiu do cavalo, gritando, a perna sangrando. O caos explodiu. Mais tiros. Cavalos relinchando. Chamas subindo pela cerca. Fumaça negra se espalhando pelo céu vermelho. Para dentro! Reed gritou. A mulher empurrou a menina para trás da porta e pegou o rifle que Reed havia deixado encostado. O braço ferido doía, mas ela firmou a arma contra o ombro e atirou. O tiro atingiu a roda de uma carroça improvisada, fazendo 2 cavalos se assustarem e dispararem em direções opostas. Reed correu até o coxo de água, usou-o como abrigo e disparou novamente. Outro homem caiu, agarrando o abdômen, rolando na poeira. O líder gritou ordens confusas, atirando às cegas em direção à cabana. Uma bala atravessou a janela, estilhaçando vidro e madeira. O fogo já lambia parte do alpendre. A mulher saiu da cabana, ignorando o risco. Aqui não! Gritou, disparando de novo. O tiro atingiu o ombro do homem da cicatriz. Ele urrou de dor, quase caindo do cavalo. Retirada! Berrou ele. Agora! Os homens restantes puxaram as rédeas, arrastando os feridos como podiam. O fogo ainda queimava, mas eles recuaram, desaparecendo na mesma poeira que haviam trazido. O silêncio caiu pesado depois do último disparo. O cheiro de pólvora e madeira queimada pairava no ar. Reed saiu de trás do abrigo, o ombro sangrando levemente. Olhou ao redor. A cerca estava em chamas. Parte do alpendre queimava. Mas a cabana ainda estava de pé. A mulher estava na porta, o rifle ainda quente nas mãos. A menina se agarrou a ela, tremendo, mas viva. Reed caminhou até elas. Por um momento, ninguém falou. O fogo estalava, a fumaça subia, o velho oeste seguia impassível. Mas algo havia mudado para sempre. Naquela noite, enquanto apagavam as últimas chamas e se sentavam juntos diante do fogo reconstruído, eles entenderam. Não era mais abrigo. Era lar. O inverno chegou sem pedir permissão, como sempre fazia no Velho Oeste. Veio com ventos cortantes, noites longas e um frio que se infiltrava até nos ossos mais endurecidos. A cerca queimada foi a primeira a ser reconstruída, poste por poste, com as mãos feridas e a teimosia de quem se recusava a ceder.
Reed trabalhava envolto em casacos grossos, o ombro ainda dolorido da bala que o havia raspado meses antes. A cicatriz fechava devagar, como se o corpo quisesse lembrar que certas marcas não desaparecem, apenas se transformam. A mulher também carregava suas próprias cicatrizes. Algumas no corpo. Outras invisíveis. Mas agora, nenhuma delas caminhava sozinha. Nos dias mais frios, quando a geada cobria o chão e o céu parecia feito de chumbo, eles se moviam juntos. Reed cortava madeira. Ela reforçava o telhado, martelo firme, movimentos seguros. À noite, sentavam-se próximos ao fogo, repartindo silêncio e calor, enquanto a menina dormia tranquila, enrolada em cobertores que já não cheiravam a fuga, mas a lar. O inverno testou tudo que havia sido construído. Houve dias em que o vento uivava tão forte que parecia querer arrancar a cabana do chão. Outros em que a comida precisou ser racionada, medida com cuidado. Mas nunca houve arrependimento. Nunca houve a ideia de desistir. Quando a primavera finalmente começou a se anunciar, ela chegou tímida, quase desconfiada. Primeiro, um tom diferente no céu ao amanhecer. Depois, pequenas lâminas verdes rompendo a terra rachada. Reed parou certa manhã no meio do campo, apoiou-se na enxada e observou aquilo com um silêncio reverente. A terra ainda era dura, mas estava viva. Como eles. As cercas foram terminadas. O telhado, reforçado. As marcas de bala permaneceram em alguns pontos da madeira, e não por descuido, mas por escolha. Um lembrete de que aquele lugar havia sido defendido. As plantações começaram a tomar forma. Milho, feijão, algumas hortaliças simples. Nada grandioso. Mas era o suficiente. Era honesto. A menina corria livre agora. Ria alto, sem medo de chamar atenção. Brincava com pedras, inventava histórias com galhos secos, falava com os animais como se todos fizessem parte de um segredo antigo. Seu riso ecoava pelo pátio e atravessava Reed como algo quente, quase doloroso. Ele se pegava sorrindo sem perceber, um sorriso torto, desacostumado, mas real. Certa tarde, enquanto ajustava um poste novo, Reed sentiu o braço doer menos do que de costume. A ferida estava quase fechada. Mais do que isso, algo dentro dele também cicatrizava. Ele já não acordava todas as manhãs com aquele peso no peito. A lembrança da esposa e do filho ainda estava ali, sempre estaria. Mas não era mais uma ferida aberta. Tornara-se uma presença serena, como uma voz distante que agora parecia aprovar o caminho escolhido. Numa noite clara, com a lua crescente iluminando o pátio, eles se sentaram do lado de fora da cabana. O ar estava morno. O fogo crepitava abaixo. A menina dormia com a cabeça apoiada no colo da mãe, respirando profundamente. A mulher olhou para Reed, os olhos refletindo a luz das chamas. Eu nunca pensei, começou, depois parou. Nunca pensei que encontraria algo assim de novo. Reed assentiu devagar. Nem eu. Não havia promessas entre eles. Nenhum nome dado ao que estavam construindo. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão forte. Não era sangue que os unia. Era escolha. Escolher ficar. Escolher proteger. Escolher cuidar. O velho oeste continuava duro. A cidade mais próxima ainda murmurava julgamentos. A poeira ainda cobria tudo. A violência nunca estava tão longe quanto se gostaria. Mas dentro daquela cerca, havia calor. Havia algo que resistia. Reed olhou para a terra, para a cabana, para as duas figuras à sua frente, e soube, com uma certeza silenciosa, que aquele era o lugar onde seu coração havia decidido ficar. Porque, no fim, o que permanece de pé não é a madeira nem a cerca. É o que se constrói quando alguém decide não virar o rosto. Num mundo que ensina a endurecer o coração, escolher cuidar é um ato de coragem. Se esta história tocou algo em você, em talvez uma lembrança, uma ferida antiga ou a esperança de que ainda existe bondade neste mundo duro, então não deixe isso terminar aqui.
Dedo indicador apontando para a direita. Curta este vídeo, para que mais pessoas encontrem histórias que importam. Balão de fala. Comente o que você sentiu, em sua voz faz parte deste fogo ao redor da fogueira. Sino. Inscreva-se no canal, porque enquanto houver poeira, coragem e coração no Velho Oeste, sempre haverá mais histórias para contar.